Olá, como vai você? Espero que as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você e sobre sua família. Obrigado mais uma vez por você estar assistindo aqui os vídeos postados no canal A Busca. Obrigado porque eu tenho plena certeza que de alguma forma você tem sido abençoado e tem transmitido essa bênção a outras pessoas através da divulgação desses vídeos. Espero que você também, além de assistir aos vídeos, que você já tenha também se inscrito no canal. E eu espero que muitas outras bênçãos possam recair sobre a sua vida através das mensagens bíblicas que temos apresentado aqui. Já falamos que o nosso enfoque maior é a Bíblia, a Palavra de Deus. Então todos os nossos enfoques aqui serão bíblicos e a maioria das nossas mensagens aqui é em formato de estudos sobre temas específicos. Já fiz a primeira série, agora estou na segunda série, Eu, o Pecado e as Pessoas. Espero que você tenha assistido os outros vídeos dessa mesma série e aí você pode com certeza compreender a minha linha de raciocínio nesses próximos estudos, ok? Convido você nesse instante, como sempre fazemos, a fechar os seus olhos para termos uma palavra de oração. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos a liberdade que temos de estudarmos a tua palavra. Dá-nos o teu Espírito, dá-nos o teu poder, que o seu Espírito nos acalente através da tua palavra. Em nome de Cristo oramos, amém. Muito bem, nesse instante vamos então dar continuidade aos temas. Hoje eu vou falar sobre o meu relacionamento, como deve ser o meu relacionamento com o pecado. Já temos estudado aqui nessa série, nos temas anteriores, estudos e vimos sobre a originalidade do pecado, a origem do pecado. Satanás, como seu originador lá no céu, foi expulso para a terra, enganou Adão e Eva. Já vimos que o pecado nos escraviza, mas já vimos que temos solução para esse problema. E nos últimos temas eu estou apresentando como o pecado nos afeta. E no último, especificamente, eu apresentei definições de pecado. Já vimos que pecado não está restrito somente a ações, mas pecado também é omissão e pecado envolve até mesmo as nossas motivações. Então fiz um resumo aí do que já falei. Hoje eu vou falar, repito, sobre o meu relacionamento. Como deve ser o meu relacionamento, o seu relacionamento com o pecado. E vamos analisar algumas coisas importantes. O tema de hoje é uma transição dessa primeira parte da série para a segunda parte da série. O tema da série, Eu, o Pecado e as Pessoas. A partir do estudo da semana que vem, nós vamos falar sobre relacionamentos. E aí você vai compreender a importância de ter estudado todos esses outros com enfoque no pecado e como o pecado afeta a nossa vida individual. E a partir da semana que vem você vai ver como afeta os nossos relacionamentos. A busca começa nesse instante. Muito bem, pega a sua Bíblia, vamos começar a leitura dos textos. Eu quero começar lendo alguns textos muito importantes que o próprio Jesus mencionou. Eu leio agora dois textos que estão dentro de um contexto. Você se lembra, você pode abrir sua Bíblia em São João capítulo 8, você se lembra do contexto ali, ou de uma história contida em São João capítulo 8, uma mulher foi pega em flagrante adultério, foi levada até Jesus, pelos líderes judaicos de sua época, e a gente percebe que na verdade o enfoque não era aquela mulher, o enfoque era Jesus Cristo. Ela era apenas um instrumento para que Jesus fosse atingido. Aí o contexto lá você conhece bem. Agora, no diálogo com aquela mulher, Jesus tem uma frase, e essa frase eu quero salientar. São João capítulo 8, verso 11. Jesus diz para ela: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Então Jesus, no diálogo com ela, ele diz: Eu não te condeno. Você com certeza já ouviu muitas vezes essa história, já ouviu talvez sermões sobre essa história. Quero me deter apenas à frase de Jesus a essa mulher. A primeira frase é a justificação. Jesus está perdoando, Jesus está oferecendo a justificação para ela. Jesus está salvando essa mulher de graça. É assim que ele faz comigo, é assim que ele faz com você. Jesus Cristo não exige de mim justiça, Jesus Cristo oferece a mim a sua justiça, e é assim que ele faz com você também. Jesus nos perdoa, Jesus nos salva pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ele está fazendo exatamente isso para essa mulher. Repito, a mulher foi trazida em flagrante adultério. Jesus então
tem um diálogo, especialmente com aqueles que estão ali para acusar essa mulher, e Jesus então, através desse diálogo, faz com que todas as pessoas sejam dispersas, e Jesus então volta-se para ela, especificamente diz essa frase que eu acabei de mencionar: eu também não te condeno. Onde estão os seus acusadores? Ela diz: nenhum me condenou. E Jesus aí diz: eu também não te condeno. Jesus está dizendo o que para ela? Eu não te condeno. Ele poderia condenar, ele é o próprio Deus, ele é o criador dessa mulher, e ele diz: eu não te condeno, eu salvo você, eu perdoo você, pelo poder dele, pelo sacrifício dele, eu perdoo você. Essa é a primeira parte da frase. A segunda parte da frase de Jesus, ele diz: vá e abandone sua vida de pecado, nessa tradução NVI. Vá e abandone sua vida de pecado. Olha, nós já vimos a semana passada que pecado, pelo menos 3 definições de pecado. Pecado como ato, pecado como omissão e pecado como envolvendo as nossas motivações. Então, o que Jesus está querendo dizer para essa mulher? Será que eu e você podemos, assim como essa mulher, abandonar definitivamente o pecado? Será que eu e você poderemos não só mudar as nossas ações, porque o pecado também são ações, nós vimos lá em 1 João, ele diz que pecado é transgressão da lei, já vimos a semana passada. Mas será que Jesus está dizendo para ela: você agora precisa mudar a sua motivação? Você precisa fazer as coisas com a motivação certa, você não pode mais omitir fazer o bem. Será que é possível nesse planeta, enquanto vivermos aqui, nesse ambiente de pecado, será que é possível colocar em prática isso que Jesus está dizendo para essa mulher? Vá e abandone sua vida de pecado. Tem um outro texto que eu quero ler com você, no mesmo livro de São João, só que agora um pouquinho antes, São João capítulo 5, Jesus cura um paralítico. Depois Jesus encontra esse paralítico no templo. E Jesus então diz para ele em São João capítulo 5, verso 14, repito palavras de Jesus. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Nova Versão Internacional. Então Jesus diz para ele: você não volte a pecar, porque algo pior pode te acontecer. O que entendemos? Entendemos que Jesus está dizendo para ele, assim como para aquela mulher: abandone sua vida de pecado, não volte a pecar, não peque mais. Será que há realmente possibilidade de eu e você, como seres humanos pecadores, depois de tudo que já estudamos sobre o pecado, será que há condição de eu e você vivermos nesse mundo sem pecado? Sem cometermos pecado? Mudarmos a nossa motivação pelas quais fazemos as coisas? Deixarmos de ser omissos? Será que isso é possível? Jesus diz para a mulher, já lemos, São João 8, vá e não peques mais. Eu perdoo você, agora você vá e não peques mais. E agora para o paralítico, Jesus diz para ele: não volte a cometer pecados. Pode acontecer coisa pior. Nessas duas histórias entendemos, eu quero fazer um parênteses aqui, nessas duas histórias entendemos algumas coisas interessantes. Só um parênteses. Na primeira história, na história da mulher, Jesus salva e depois ele pede obediência. É assim, esse é o princípio de toda a Bíblia. Lembra-se lá no Antigo Testamento, quando Jesus liberta o povo do Egito através de Moisés? Deus liberta o povo do Egito pela graça. Depois que eles atravessam o mar, estão lá do outro lado, os egípcios mortos, ele chama Moisés e fala: Moisés, sobe aqui no monte, eu vou dar minha lei para você. Primeiro ele salva de graça, depois ele pede obediência, pelo poder dele, é verdade. Esse é o princípio de toda a Bíblia e é o princípio por trás dessa história e desse diálogo, especialmente desse verso que Jesus menciona para a mulher: vá e não peques mais. Agora, para o paralítico, nós entendemos outra coisa, ainda estou no meu parênteses. Para o paralítico, entendemos uma outra coisa interessante. Algumas doenças, Jesus está mencionando que algumas doenças são decorrências direta da ação do pecado. É óbvio que todas as doenças é consequência direta ou indireta do pecado. Poluição do ar, estresse, tudo isso gera realmente muitas doenças. Má alimentação, estilo de vida incorreto. Mas aqui estamos vendo que há pecados que geram doenças específicas no nosso corpo. Aí eu fecho parênteses, são coisas interessantes para nós extrairmos desses dois relatos bíblicos. Muito bem, a pergunta que fica é: será que nós podemos viver uma vida de pecado, sem pecado aqui? Depois de tudo que nós já estudamos sobre o pecado?
Na verdade, não. Então, o que é que Jesus quis dizer, dizendo para a mulher, não peques mais, dizendo para o paralítico, não volte a pecar? Se não é algo absoluto, ou seja, se Jesus realmente não espera que esses personagens, e assim como eu e você, parem de pecar absolutamente. Se isso é quase não, é uma impossibilidade aqui, porque vivemos num ambiente de pecado, e lembrando que santificação não é glorificação. Então, se isso não é exatamente o que Jesus exigia desses personagens, não exige também de nós, o que é que ele está querendo dizer com isso? Eu tenho o terceiro texto para ler com você agora em Mateus capítulo 5, vai aparecer na tela. Mateus capítulo 5, verso 29 e verso 30. Mateus 25, verso 29 e verso 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então Jesus menciona olho direito e Jesus menciona mão. Ok. Jesus está mencionando então que se um membro do seu corpo te faz pecar, Jesus diz, corta fora. Mas eu mencionei esse capítulo 5 no estudo anterior. É nesse mesmo contexto que Jesus menciona ao olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Ao externar uma ira contra o seu irmão, já matou. É nesse contexto. Então Jesus está falando do pecado. E aqui Jesus está dizendo, ó, se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Do que Jesus está falando? Muito bem. Primeira lição, Jesus está dizendo que o pecado pode ser tão arraigado, o pecado pode estar tão intimamente ligado em um ser humano como o braço, a mão ao corpo, como o olho ao corpo. Jesus está dizendo que o pecado pode, se a pessoa estiver familiarizada com o pecado, se ela estiver entregue ao pecado, o pecado pode estar fazendo parte da vida da pessoa como um membro de um corpo. Isso é extremamente grave. Então veja, aquela frase que Jesus falou para aquela mulher, aquela frase que Jesus falou para o paralítico, vá, não peques mais, pare de pecar para que não aconteça coisa pior. Isso é uma impossibilidade quando entendemos o pecado de maneira abrangente. E esse texto de Mateus 5, Jesus está explicando o pecado de maneira abrangente. Então Jesus está dizendo, olha, o pecado ele pode estar tão dentro de você, fazendo tão parte do seu ser como um olho, como um braço, como uma mão, como uma perna, como um coração, etc. Então Jesus está dizendo, primeira lição desse texto, que eu e você precisamos ter consciência disso. Que o pecado está dentro de nós e pode estar muito arraigado lá dentro. Agora, a outra lição que esses dois versos de Mateus capítulo 5 nos ensina é que Jesus dá uma ordem, arranca. E aí eu faço uma pergunta para mim mesmo, e essa pergunta obviamente vai para você. Eu estou disposto a arrancar o pecado? Mesmo aquele pecado que faz praticamente parte de mim, aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu desejo fazer, aquilo que eu sinto prazer em fazer. Aquela coisa que talvez ninguém saiba, mas eu sei, e Deus também. Talvez aquele pecado, não ação, por isso a importância do estudo anterior, não aquele pecado ação, mas talvez aquele pecado omissão. Não aquele pecado ação e omissão, mas aquele pecado de motivação. Jesus está dizendo, arranca. A partir do momento que você detecta, ele diz, arranca. E é mais ou menos a mesma ordem, em Mateus capítulo 5, que ele deu para a mulher adúltera e também para o paralítico. Não volte a pecar. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você realmente quer abrir mão do seu pecado? Essa é a questão. Jesus perdoa a mulher, e agora estou parafraseando para que fique melhor compreendido isso aqui. Jesus perdoa a mulher, salva a mulher de graça e depois diz para ela, olha, você está disposta a viver uma vida diferente a partir de agora?
Jesus cura o paralítico e diz para ele, olha, a partir de agora você está são, está disposto a viver uma vida diferente? Você quer realmente arrancar fora aquilo que te prejudica? E aí, nesse contexto, entram outras perguntas extremamente importantes. Você já enxergou, eu já enxerguei, nós já enxergamos que o pecado efetivamente nos faz mal? Já enxergamos que o originador do pecado, o diabo, é quem está por trás, mesmo desses pecados que nos traz momentâneos prazeres, desejos? Aparentemente o pecado nos faz bem. Entendemos que quem está por trás desse pecado é o diabo. E que praticando esse pecado nós estamos nos familiarizando com o pecado e com o seu originador, o diabo. Jesus está dizendo, está disposto a arrancar o mal pela raiz. Lembra-se do estudo anterior? Me dá o seu coração, ele diz. Permita que eu mude você de dentro para fora. Mas essa é uma questão que precisa ser respondida. Jesus está dizendo, você já entendeu que o pecado pode estar tão arraigado em você como um membro do seu corpo e está disposto a arrancar daí? Essa é a questão. Nos nossos relacionamentos, já preparando você para o estudo da semana que vem, nos nossos relacionamentos, será que a gente já entendeu que o pecado afeta o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos interpessoais? Ao nos relacionar com as pessoas, já entendemos o tamanho do nosso próprio pecado? Porque temos tanta facilidade em apontar os erros dos outros. Temos tanta facilidade de olhar os erros dos outros com lupa. Mas quando olhamos para os nossos erros, sempre olhamos dando desculpas por tê-los cometido. Jesus está dizendo, você já enxergou o seu pecado? Já fez uma análise do seu pecado? Está disposto a arrancar ele daí? Essa é a questão. Eu tenho alguns outros textos que eu preciso ler com você. Com base naquilo que nós já estudamos, você vai compreender agora qual é a quão intensa é a transformação que Deus quer operar na minha pessoa e na sua pessoa como cristãos. Quero ler com você 2 textos do livro de Romanos. Paulo, teologia de Paulo, extremamente profunda. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2, eu leio assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que texto! A gente poderia fazer uma apresentação aqui, um vídeo só com esse texto. Paulo está dizendo que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Não é porque o mundo faz as coisas que nós devemos fazer também. Então, esse é o princípio da conversão. Quando a pessoa se converte, ela está indo numa direção e a conversão é exatamente isso, ela mudou de direção. Então, Paulo está dizendo, não se amoldem as coisas ao padrão do mundo. Mas aí, ele explica como isso funciona. Transformem-se pela renovação da vossa mente. É o conceito de coração. É o princípio que Deus quer estabelecer dentro de mim, dentro de você. É o princípio do reino do céu. Então ele diz, eu sei, estou parafraseando como Deus nos trata, ele diz, eu sei que você vivia de uma forma, foi assim que ele falou com a mulher adúltera, foi assim que ele falou com o paralítico, eu sei que você vivia de uma forma. Mas agora eu estou mostrando uma outra possibilidade de vida para você. Ele diz, não se amolde ao princípio, aos padrões, aos princípios do mundo. Ele diz, renove a sua mente. Você já se policiou sobre os seus pensamentos? Quanto tempo você passa pensando coisas que muitas vezes, se for comparada com o princípio bíblico, está completamente antagônico aos princípios bíblicos. Renove a sua mente, a Bíblia diz. E Paulo ainda diz, uma vez que a mente está renovada, você vai experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que diz assim, eu não entendo isso na Bíblia, por que Deus
pede isso para mim? Por que Deus pede aquilo? Por que aquilo? Por que Deus age assim? Por que Deus age assado? Por que acontece isso comigo? Por que, especialmente quando acontecem coisas ruins com a gente, por que Deus permitiu que acontecesse isso? Por quê? Por quê? Nós só vamos entender que a vontade de Deus é a melhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só vamos entender que a vontade de Deus é a melhor para nós quando tivermos uma transformação da nossa mente. E o que a Bíblia chama isso? Conversão. Olha esse outro texto de Paulo, Romanos 8, 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas o que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus ou à vontade de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Veja as expressões aqui na NVI. Mente, quem tem a mente voltada para as coisas da carne, quem tem a mente voltada para as coisas do Espírito, as coisas espirituais. Lembra-se, nós já estudamos aqui sobre o nascer de novo. Jesus diz, nasça de novo. Já mencionei aqui, todos nós nascemos pecadores, já vimos até o Salmo. Todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos com 2/3 de vida. Jesus então diz, nasça de novo. E aí você vai ser completo. Porque o aspecto espiritual nos falta. A mente precisa ser transformada. Essa é a promessa de Deus. Ele não exige isso de você, ele oferece isso para você. Isso é que é a conversão, isso é que é a salvação, e isso envolve o perdão. O texto de Paulo ainda diz, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, quando você tem a sua mente transformada, a Bíblia diz, a consequência é vida e paz. Quando você tem a mente voltada para as coisas da carne, o final é a morte. É falta de paz. Sono perdido. Então, o que a Bíblia está dizendo é que eu e você não podemos nos preocupar em parar de pecar. Nós temos que nos preocupar em estar ligados a Cristo, desejosos de abandonar o pecado. E Ele vai fazer isso. Eu não posso olhar para o pecado. Eu tenho que olhar para Cristo. E Cristo me transforma, uma vez que eu desejei abrir mão do pecado. Ainda que o pecado esteja tão arraigado em mim como o meu braço, como o meu olho. Eu preciso estar disposto a deixá-lo. E eu preciso compreender que quem está por trás desse pecado é o diabo, o seu originador. Permita-me ler alguns outros textos com você, agora de maneira um pouco mais rápida. Alguns eu só vou mencionar e vai aparecer aí embaixo somente a menção do verso e você pode ler com mais calma, com mais atenção depois. Você se lembra em São João capítulo 15? Jesus em São João capítulo 15, verso 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Não podemos transformar a nossa mente. Ele usa a expressão nada, a nada absolutamente. Mas como nós estamos no enfoque aqui de abandonar o pecado, não podemos abandonar o pecado pelas nossas próprias forças. O que nós precisamos é, primeiro, compreender quem somos pecadores, e compreender a malignidade do pecado, compreender que o pecado está arraigado em nós, temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, e precisamos então desejar sermos livres do pecado. Outro texto, Filipenses 4,13, Paulo escreve, tudo posso naquele que me fortalece. Você conhece bem esse texto. Então Jesus diz, sem mim você não pode fazer nada, e Paulo diz, eu posso tudo em Jesus. Então eu estou falando para alguém que nesta hora está talvez lutando contra um pecado, lutando contra um pensamento, lutando contra algo que há anos talvez, há décadas você esteja lutando. Cristo precisa lutar por você. Você precisa permitir que Ele tome essa luta. Porque nós não temos força contra o pecado. Precisamos apenas direcionar a nossa vontade. Senhor, eu quero que o Senhor arranque esse pecado. Eu quero que o Senhor me liberte desse pecado.
e o resto Ele vai fazer. Então, por que eu dei o título para essa palestra Meu Relacionamento com o Pecado? Eu não posso acariciar o pecado. Eu não posso, mesmo que ele me traga sentimentos bons, desejos, prazeres, eu não posso acalentar o pecado. Eu preciso compreender que o pecado é algo mau, que é contrário ao princípio bíblico, contrário ao caráter amoroso de Deus. E eu preciso, em contrapartida, também entender que o pecado vem do seu originador, Satanás, e que Satanás é um ser mau, e que eu, me aliando ao pecado, estou me aliando ao seu originador. Então, repito o texto que Jesus mencionou, você precisa arrancar o seu pecado, ainda que ele te traga prazer, você precisa arrancar o seu pecado, assim como se um membro do seu corpo fosse necessário ser arrancado, para salvar o resto. Deixe o pecado, é isso que Jesus está dizendo. E eu repito, ele não está dizendo que nós vamos chegar a um tempo aqui que nós vamos parar de pecar. Ele está dizendo que eu e você precisamos buscar a Ele para que Ele transforme a nossa mente, para que as nossas ações sejam transformadas, para que o nosso interior seja transformado. Eu não posso me relacionar com o pecado. Eu não posso acariciar o pecado. Cristo quer me libertar exatamente desse pecado. Então eu entro na parte final, lendo mais alguns textos com você. Eu quero ler mais dois textos, pelo menos. Na verdade, apenas citar esses textos, porque eu quero que você leia aí depois na sua Bíblia com mais calma. Por exemplo, Romanos capítulo 6, verso 12, Paulo diz que nós estamos mortos para o pecado. Aí ele diz, portanto, não reine o pecado em você. A expressão que eu quero salientar nesse verso 12 de Romanos 6 é, não deixe que o pecado reine em você. Então Jesus Cristo, ele transforma a nossa mente. Os nossos pensamentos são transformados. O pecado não tem mais poder sobre nós. Já até mencionei esse texto aqui em outro contexto. E ainda no capítulo 6 de Romanos, no verso 21, Paulo cita algo que esse eu quero ler na minha Bíblia. Romanos capítulo 6, o verso 21, ele diz assim, olha. Naquele tempo, ele está falando daqueles cristãos que viviam no pecado no passado. Ele diz no verso 21, naquele tempo, que resultados colhestes de viver uma vida de pecado? Aí ele responde, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Então, aqui está um indício de que realmente eu e você fomos convertidos. Você consegue olhar para trás, para os pecados que você cometeu e consegue se envergonhar deles? Quando eu e você nos envergonhar pelos pecados que nós já cometemos, é um grande indício, não é só isso, mas é um grande indício de que estamos enxergando o pecado na sua total malignidade. Aí entra o conselho de Cristo, arranca fora. Já entendemos o que é o pecado? Temos vergonha por ter cometido tais pecados? Permita-me ler com você mais um texto. Eu quero agora ler 2 Coríntios 13, verso 5. 2 Coríntios 13, verso 5. Também já li esse texto em outra oportunidade aqui no canal. Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então ele diz, examinai-vos a vós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Então ele diz, examine a você mesmo, prove a você mesmo, para ver se você está na fé. Eu não posso ser amigo do pecado. Por isso o título dessa palestra de transição. Qual tem sido o seu relacionamento com o seu pecado? Você tem sido amigo do seu pecado? Faça uma avaliação, é o que Paulo está pedindo. Examine a você mesmo. É você e Deus. É você. Examine e veja se você efetivamente está na fé. Veja se efetivamente Jesus está limpando o seu coração. Olhe aquilo que você sabe que é pecado e você continua pensando, que você continua agindo, que você continua falando, que você continua praticando. Examine a você mesmo
e veja se você está amando o pecado ou a Deus. Uma vez que você entender que o pecado é mau, que o pecado tem íntima ligação com o seu originador, o diabo, e que Deus é tão amoroso e Ele está disposto a perdoar você e arrancar o pecado de você. Quando você compreender isso, a vida cristã vai ser totalmente diferente para você. Como tem sido o seu relacionamento com o pecado? Lembre-se de uma coisa, nós temos um inimigo, o diabo e a sua consequência, ou aquilo que está ligado ao diabo, o pecado. Nós temos uma grande luta. Quando eu leio esse texto, Paulo diz, examine a você mesmo. Isso envolve uma luta. Mas eu quero terminar com um verso bíblico. E esse verso vai fazer a ponte para o estudo da semana que vem. Porque a semana que vem eu começo a falar sobre os nossos relacionamentos. Porque a série é Eu, o Pecado e as Pessoas. Nessa primeira parte eu gastei basicamente todo esse tempo falando de eu e o pecado. Eu e o pecado. A partir da semana que vem, e as pessoas. Então eu uso esse texto que eu vou ler agora para finalizar esse vídeo como transição. O texto diz assim, Efésios 6, 11 e 12, Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, o texto diz, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a primeira parte só apenas. Ele está dizendo, vistam a armadura de Deus. E aqui no contexto de Efésios, ele dá a armadura. Paulo dá a armadura. Uma vez vestida a armadura, ele diz, vocês ficarão firmes, com a armadura ficarão firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele continua. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que eu e você precisamos vestir a armadura de Deus, que você pode encontrar em Efésios capítulo 6. Dessa forma nós vamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Quais são as ciladas do diabo? Nos fazer pecar. Fazer com que a gente enxergue o pecado como algo bom. Essa é a cilada do diabo. Ele nos faz pecar, depois ele nos acusa. Uma vez vestidos da armadura de Cristo, a armadura de Deus, nós vamos enxergar a malignidade do pecado e o seu originador. E, consequentemente, a bondade, o amor e a grande misericórdia do nosso Deus em nos perdoar e nos tirar o pecado. Mas aqui Paulo está indo além. Ele está dizendo a nossa luta é algo que eu e você precisamos compreender. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta precisa ser contra o pecado e contra o diabo. Mas nessa luta só vence quem está com Deus, quem está ligado com Deus, em intimidade com Deus, em comunhão com Deus. Agora repito, a nossa luta, diz Paulo, não é contra seres humanos. Por que somos tão tentados a acusar os seres humanos, a ferir os seres humanos? Porque somos tão inclinados a desejar o mal para as outras pessoas, muitas vezes. Porque somos tão inclinados a efetivamente fazer o mal para outras pessoas. Pelo menos para fazermos o bem para nós, não pensarmos no bem-estar dos outros. Porque somos tão inclinados a isso. Porque nos nossos relacionamentos teimamos em pensar e agir assim, de que a nossa luta são contra as pessoas, ou é contra as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas, Paulo está dizendo. Nós precisamos enxergar naquelas pessoas que nos ferem o diabo agindo por trás delas. O pecado motivando-as a fazer o que é errado. Porque pecado não é só ação, pecado não é só omissão, pecado também envolve a motivação, já vimos. Então, quando a pessoa erra comigo, quando a pessoa erra com você, nós precisamos compreender que é o pecado, é o diabo que está por trás fazendo com que isso ocorra. E Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra as pessoas. Não podemos desejar feri-la. Por essa razão, Jesus diz, ame os inimigos. Ore por aqueles que vos perseguem.
porque a nossa luta não é contra as pessoas. Já percebeu que muitas vezes nós ferimos aquelas pessoas que estão mais próximas de nós? Já percebeu que muitas vezes nós entristecemos, chateamos as pessoas que estão mais próximas de nós, os nossos familiares? Precisamos compreender a influência do pecado na vida de outras pessoas também. E precisamos compreender quão o pecado afeta os nossos relacionamentos. Agora você tá preparado para os estudos a partir da semana que vem, onde trataremos especificamente sobre os relacionamentos. Vamos estudar algumas parábolas que Jesus contou e vamos compreender plenamente qual é o plano de Cristo para os nossos relacionamentos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo perdão de nossos pecados, mas acima de tudo, Pai, obrigado porque através do perdão de nossos pecados, nós temos o teu poder que abre a nossa mente e nos faz enxergar que efetivamente a nossa luta é contra o diabo, contra o pecado e contra nós mesmos. Dá-nos o teu poder, dá-nos esclarecimento, em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe você. Mais uma vez, apelo para que você se inscreva no canal e divulgue esses vídeos. Até a semana que vem.